A graça e a paz do Senhor, Pastor Luiz Roberto. Nós estamos fazendo esse vídeo de uma aula bônus para introdução sobre os sermões que serão depois. A gente falará a respeito de montagem de sermões, como preparar um sermão, né? Mas antes se faz necessário que nós possamos entender essa matéria que eu vou falar agora, que é a hermenêutica, porque a hermenêutica se faz necessária, é o estudo, a ciência que estuda o texto. E para o pregador da palavra de Deus, para o mensageiro fiel, ele precisa ter conhecimento da hermenêutica, ele precisa ter conhecimento dessa ciência para ele poder desenvolver a sua pregação, fazer a montagem da sua pregação. A hermenêutica, ela interpreta o texto. Então, é lógico e sabido que quando se vai fazer uma pregação, nós precisamos ter um texto bíblico para desenvolver nessa pregação. E a hermenêutica é a maneira de você interpretar, fazer a interpretação do texto. Se faz assim muito interessante, porque quando nós estudamos, pelo menos no meu tempo, a gente fazia muita interpretação de textos, né? Então a gente lia vários textos e depois a professora, o professor pedia para a gente fazer a interpretação daquele texto. Então, a gente tirava do texto aquilo que o texto queria dizer. Tirava do texto qual é a sua mensagem principal, qual é a sua ideia. Tirava do texto aquilo que o autor estava pensando quando escreveu aquele texto. Então, é muito interessante a interpretação. Para transmitir esse texto para a igreja, para aqueles que vão estar ouvindo, primeiro, o pregador ele tem que conhecer o texto, saber o que o texto está falando, para ele transmitir esse conteúdo para os seus ouvintes. Então, a hermenêutica, vou repetir, é a interpretação de um texto bíblico à luz do seu contexto. Todo texto ele está dentro de um contexto. Não existe texto fora de contexto, tá? E a gente tem que saber qual é o contexto do texto. O que é isso? O texto é o conteúdo que a gente está lendo, mas na Bíblia, antes desse conteúdo, existe alguma coisa ainda até você chegar nesse conteúdo e após o conteúdo. Então, tudo que está à volta desse texto se chama contexto. Antes do texto e depois do texto. Então, contexto, seu contexto, tá? Porque o pregador ele não vai ficar apenas detido no texto. Ele tem que estar por completo dentro do contexto, aquilo que está antes do texto e depois do texto, tá? Então, esse é o papel da hermenêutica, tá? Interpretar um texto bíblico à luz de seu contexto. Dentro disso entra outra coisa chamada exegese. Qual é o papel da exegese? A exegese, tá? Ela expõe um texto bíblico à luz da teologia bíblica. Então, a hermenêutica interpreta e a exegese, ela expõe, tá? Então, a partir do momento em que você fez a interpretação do texto
e aí fez a sua exegese daquele texto. Aí você vai fazer então a exposição para ser transmitida. Depois da exegese, nós temos a homilética. Vou repetir para ir gravando bem que a hermenêutica, ela interpreta um texto. A exegese, ela expõe um texto. E a homilética, ela comunica o texto, ou um texto. Ok? E como que a homilética comunica esse texto? Também ela comunica um texto bíblico à luz da pregação bíblica. Tá? Então, tudo está ligado à Bíblia. Tudo está ligado aos textos bíblicos. Aquilo que vai ser pregado. Ok? Então, logo, a homilética depende da hermenêutica, que é a sua interpretação, e a homilética também depende da exegese, que é a exposição. As três coisas, elas andam juntas, elas não podem ser separadas, tá? Não vai ter homilética sem hermenêutica e sem exegese. É um conjunto de algo muito importante para o pregador. Então a gente precisa saber dessas coisas, porque isso se faz muito importante na vida do pregador, daquele que quer pregar a palavra de Deus, que quer ensinar a palavra, que quer também transmitir a palavra através da pregação. Ele precisa estar ali praticando essa ciência literária chamada hermenêutica, exegese e homilética. A revelação, ela depende da interpretação do texto. O canal transmissor recebe a revelação, tá? Quando nós nos deparamos com um texto que vai ser pregado, quando nós lemos esse texto, nós já oramos antes de ler esse texto, já buscamos no Senhor uma palavra, e quando a gente lê o texto, Deus fala conosco através desse texto. Ele mostra, ele revela aquilo que se faz necessário para que a palavra seja pregada. Então, essa revelação, ela vai depender também da interpretação. De repente, a pessoa leu o texto uma vez, mas não conseguiu ver algo dentro daquele texto que chamasse a sua atenção para que ele pudesse fazer ali uma pregação. Então, ele se faz necessário ler mais uma vez. Se necessário, mais uma vez e outra vez. Até que a revelação, ela sai do texto. Ela pula do texto, ela salta do texto para você. Tá? Então, aí você começa a perceber que ali tem algo que Deus quer que você fale. Tá? Às vezes, a pessoa pega lá e fala, vou pregar. Vou pregar sobre o quê? Vou pegar a Bíblia e vou dar uma olhada. Ele lê um texto ali, aí aquele texto não falou nada com ele. Aí ele vai para outro texto. Aí o texto também não falou nada com ele. E ele vai para o outro, e aí continua assim. Mas quando você se detém num texto que você, antes disso, você buscou do Senhor, você orou ao Senhor para que o Espírito Santo abra o teu entendimento e revela para você aquilo que o texto está falando. Porque todo texto bíblico, ele tem uma mensagem. O que se faz necessário é você buscar essa mensagem dentro daquele texto bíblico. Tá? Mas a mensagem está ali. De repente você não vê na primeira vez nem na segunda, mas ela está lá. Então você vai ter que insistir, você vai ter que buscar. Tá?
aí ela vai se revelar a você, e aí você vai então entender que Deus quer que você fale sobre aquele assunto, sobre aquela palavra. Então, a revelação depende da interpretação do texto. Eu preciso fazer a interpretação desse texto, tá? Dentro do seu contexto por inteiro, tá bom? Então, o canal transmissor, ele recebe a revelação. De que maneira esse canal transmissor, ele recebe essa revelação? Ele recebe na vertical. Na vertical. Vem de cima para você. Você é esse transmissor. Eu vou ser o transmissor. Então, eu recebo na vertical. Recebo de Deus. Recebo do Espírito Santo. Tá? E o canal receptor, que é aquele que vai receber a mensagem através do transmissor, que sou eu, do canal transmissor, esse canal receptor, que é a igreja, que é o público de modo geral, ele vai receber na horizontal, tá? Na linha horizontal. Então, o transmissor, que sou eu, que vai transmitir a palavra, recebe na vertical, e o receptor, que vai receber a palavra, recebe na horizontal. Porém, a revelação é a mesma para ambos, tanto para o transmissor como para o receptor. Por quê? A revelação, ela é divina, a revelação é do Espírito Santo e é uma só. Apenas quem recebeu primeiro foi o transmissor que vai transmitir. Mas o receptor também vai receber a mesma palavra, a mesma revelação. Por quê? Porque a essência da revelação é única para aquele momento. Veja bem, a essência daquela revelação, daquele texto que foi interpretado, que vai ser transmitido, tá? Ela é única para aquele momento. Então, vou explicar isso, porque para aquele momento. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando nós lemos um texto hoje, ele fala comigo dentro de uma situação para aquele momento do dia que está acontecendo. Se passar uma semana, 15 dias, 20 dias, eu for ler de novo, ele vai falar dentro da necessidade do momento. A mesma palavra escrita que está ali, ela vai se revelar de maneira diferente dependendo da situação do momento, tá? Então, a essência da revelação, ela vem para o momento que se faz necessário, tá? Pode passar daqui um ano, você pregou sobre aquele texto, uma palavra, e de repente ele vai te dar uma palavra totalmente diferente daquilo que você já pregou. Por quê? Porque o Espírito Santo quer falar algo para aquele momento. Amém? Então, a essência da revelação é única para aquele momento, podendo ser transformada em outro momento, conforme eu já falei, tá? Então vai ter momento que a mesma palavra ela vai ter outra direção, outra interpretação, outro sentido, outra revelação. E essa revelação ela é apresentada com clareza e objetivo definido, tá? A palavra de Deus ela sempre vai fazer aquilo que lhe apraz. Ela tem o seu objetivo definido, tá? Então é para demonstrar, se mostrar com clareza o objetivo definido para aquele momento. E isso é tanto para o transmissor quanto para o receptor. É a mesma mensagem,
Só que o transmissor, que recebe na vertical, que vai transmitir, né, ele recebe primeiro. Então a bênção chega para ele primeiro. Depois a bênção continua chegando para os seus receptores. Tá? O texto é a primeira base de influência da revelação. A revelação não vem porque eu quero. Ela vem porque eu necessito. Ela vem porque eu preciso. Tá? A revelação não é minha. A revelação é do Espírito Santo. Então, o texto é a base dessa influência do Espírito Santo para trazer essa revelação. O contexto confirma essa influência. Lembra? Tá? O texto está ali, mas o contexto está junto, antes e depois. Tá? O texto, ele traz a influência, a base da influência da revelação, mas o seu contexto geral, o texto aqui e o seu contexto está aqui, antes e depois, né? Então, o seu contexto geral confirma essa influência da revelação. E o objetivo ele vai se concluir na convergência de ambos, né? Então, está ali dois paralelos, caminhando junto, um ao lado do outro. Mas o objetivo é a convergência. Vai chegar um momento que vai unir. E vai ser uma coisa só entre o texto e o contexto. Um vai se unir com o outro, porque a mensagem vai complementar, né? O contexto vai complementar a mensagem do texto. Ok? Então, o objetivo é essa convergência de ambos, texto e contexto. O mensageiro fiel, que é o transmissor, transmite com verdade, né, com dignidade, com fidelidade, o que o texto fala por si próprio. Tá? O pregador fiel, por que chama de pregador ou mensageiro fiel? Porque ele está fiel ao texto, fiel ao contexto, fiel à palavra. Ele não está fiel a ele mesmo, tá? Mas fiel àquilo que o Espírito Santo está falando através daquele texto, através daquela palavra. Então, nós precisamos estar sensíveis a essa orientação do Espírito Santo para sermos mensageiros fiéis. Tá? Usar de fidelidade na transmissão da palavra, do texto e do contexto. Tá? Não é para falar o que o texto fala por si próprio, por mim mesmo. Não é. É para falar o que o texto realmente está falando. Tá? Então, a pregação, a gente precisa aprender muita coisa sobre pregação. Porque a pregação não é chegar diante de um público ou diante de uma igreja, principalmente, e começar a falar. Não. Eu tenho que ser fiel à palavra que eu estou falando. Tá? A minha fidelidade, a minha clareza, a veracidade, a honestidade do texto tem que ser transmitida. Amém? A fala é do texto e não ideias e conjecturas pessoais. Às vezes as pessoas pregam e começam a falar muito de si. Mas nós não precisamos falar de nós. Nós precisamos falar do texto. É o texto que está sendo pregado e não eu que estou sendo pregado. Sabe? Então, por melhor que seja a intenção,
eu tenho que ser fiel ao texto. Posso usar exemplos? Posso. Mas esse exemplo ele não pode se alongar. Ele não pode se tornar a base principal da pregação. Esse exemplo, esse testemunho, ele tem que ser uma coisa que venha edificar dentro do texto. E aí você fala, mas volta para o texto e continua no texto. Não fica em você aquilo que foi falado. Porque muitas das vezes o pregador se empolga. Ele até sai fora do texto, porque ele vai dar o seu testemunho. Aí, às vezes, a igreja, ela glorifica, e aí ele acha que é ali que ele vai ter que continuar na palavra, porque o negócio está pegando fogo. Não é. Ele tem que ser fiel ao texto, voltar para o texto. Não é ele que tem que ser engrandecido, mas é o texto, a palavra de Deus. Certo? Então, isso é muito interessante ser observado, porque muitas das vezes a gente se empolga na pregação e sai fora do texto. Sai fora do texto ou por mim mesmo ou até por outra situação. Mas nós temos que estar dentro do texto. A mensagem se faz necessária dentro da identidade própria do texto e seu contexto, alcançando o seu objetivo. Na verdade, o texto e o contexto que está sendo falado, ele está sendo ali falado, sendo pregado, porque ali tem um objetivo a ser alcançado. Tá? Ele não está sendo falado por falar. Existe um objetivo a ser alcançado através da mensagem. Deus quer alcançar alguém com aquela mensagem. Talvez não seja 100% das pessoas que estejam ali. Talvez seja 50%, talvez seja 30%, talvez seja 10%. Mas quando Deus quer usar a palavra para alcançar aquele objetivo, é essa palavra que tem que ser pregada, e não a palavra da pessoa que está pregando. Tá bom? Necessidade do estudo hermenêutico. Qual a necessidade? A necessidade se faz para determinar diferentes pensamentos e atitudes entre o autor e sua obra. Quando o leitor consegue transpor ao tempo e ao espírito do autor, ou seja, o seu texto e o seu contexto, na sua interpretação, na busca da sua analogia ali daquele texto, você tem que ser sensível ao Espírito de Deus para saber, sentir, detectar, observar o que o autor está querendo dizer. Na sua intimidade e na profundidade do texto. Então, o leitor, ele vai ter que ter uma sensibilidade muito grande para poder procurar ver o pensamento do autor na necessidade da escrita daquele texto. Por que ele escreveu? Qual foi a condição que ele se encontrava naquele momento? Em que lugar ele estava? O tipo de ambiente. Veja bem, muitos escritores escreveram em determinadas situações. João escreveu na prisão, na ilha de Patmos.
mas também escreveu fora da ilha de Patmos antes. Então, a condição de momento, ela diz muito do sentimento que está sendo colocado. Aí a gente pergunta assim, poxa, mas na inspiração não é o Espírito Santo quem inspirou para que a pessoa escrevesse? Sim. Mas o Espírito Santo, ele tem uma particularidade muito grande conosco. Porque ele vai usar para você escrever ou falar aquilo que ele quer que fala, mas dentro da tua condição humana, intelectual, formação cultural e tudo mais, para que você transmita o que ele quer que você fale. Ele vai respeitar a tua condição de pessoal, a tua condição pessoal, tá? De formação, de caráter, de tudo, tá? Então, a gente tem que entender que quando nós escrevemos uma carta, né? Antigamente se escrevia muita carta, eu escrevi muitas cartas. E quando se escrevia a carta de amor, você ia transmitir para aquela carta o sentimento que você estava naquele momento. E a pessoa que vai receber a carta vai falar, puxa vida, como ele ou ela está, né, tão sensibilizado, tão apaixonado e tal. Olha que palavra linda, porque você fica inspirado. Mas essa inspiração, ela vai trazer aquilo que você estava sentindo, mas dentro da maneira que você expôs na sua escrita. Porque, às vezes, aquela pessoa, ela tem uma formação melhor e sabe escrever bem, a outra não. E com os discípulos também não era diferente, tá? Porque João era homem simples. Mas João tinha um sentimento amoroso para expor aquilo que ele escrevia. Diferente, tá? De Paulo, diferente de Mateus, que eram homens mais letrados, né? Então, aquilo que você sente, você expõe. Então, a palavra de Deus é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele usava as pessoas para escrever, inspirava as pessoas, mas ele usava a pessoa respeitando aquilo que a pessoa realmente era. A sua personalidade, entendeu? Então, o espírito do autor, ele tem que ser entendido muitas das vezes. A condição por que ele escreveu e como ele escreveu. Então, essas coisas é muito interessante e é necessário que o estudante da palavra saiba para que ele venha desenvolver a sua homilética, venha desenvolver a sua hermenêutica, venha desenvolver a sua exegese, tá bom? Mas a mente divina, uma vez que Deus é o autor autêntico, tá? Deus é o autor autêntico de toda a palavra escrita. Ele usou homens, mas a autenticidade da palavra vem de Deus. Ok? Então, a mente divina, uma vez que Deus é o autor autêntico, a gente vê uma situação muito interessante. Por que a gente precisa dessa hermenêutica? Por que nós precisamos hoje da exegese? Por que precisamos hoje da homilética? Apenas porque são nomes
diferentes, bonitos, né? São estudos grandiosos? Não. Houve um motivo para isso. E qual foi o motivo? Vamos voltar na queda do homem. Vamos lembrar que antes da queda do homem, na viração do dia, Deus se apresentava no Jardim do Éden para conversar com Adão. O homem tinha livre acesso a Deus e Deus uma intimidade, um relacionamento diário. Quando entra o pecado, o homem perde isso. O pecado, quando entrou a desobediência, ela fez um estrago muito grande na vida do homem. O homem perdeu coisas valiosíssimas. O homem perdeu o domínio próprio, ele perdeu o domínio da natureza, ele perdeu o domínio de tudo. E ele perdeu também de entender a mente de Cristo, a mente de Deus, que ele entendia, porque ele conversava com Deus todos os dias. Quando você é criado com os teus pais e você amanhece e dorme na mesma casa e você vai percebendo a maneira que teu pai é, que tua mãe é, o pai percebe a maneira que o filho é, a mãe também percebe a maneira que a filha ou o filho é. Há um conhecimento, há um relacionamento íntimo, um para com o outro. E lá no Éden não era diferente. Só que quando entrou o pecado, o homem perdeu essa sensibilidade de entender a mente de Deus. Então hoje, para nós entendermos um pouco da mente de Deus, da mente divina, né? A palavra fala que nós precisamos ter a mente de Cristo. Por que precisamos ter a mente de Cristo? Porque nós perdemos a mente divina lá atrás. E agora nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque quando você tem a mente de Cristo, tudo fica claro. Há um entendimento de todas as coisas. Mas quando se perde isso, você fica na escuridão. Então não tem como você ter clareza das coisas, né? Então o homem perdeu esse relacionamento, né, com as coisas divinas por causa da sua desobediência. Foi desligada a luz da sua mente. Então impediu a revelação divina de lá para cá. Aí o que aconteceu? Quando Jesus foi crucificado, que o véu rasgou, que aí o acesso ao Santo dos Santos foi aberto de novo. Ou então foi resgatado de novo através do Espírito Santo, essa comunhão com Deus que Jesus abriu através do seu sacrifício. Mas ainda mesmo assim, nós, como falho que somos, nós precisamos de ferramentas para poder entender a mente de Cristo. E a hermenêutica, ela se faz necessária para isso. É uma ferramenta que Deus nos deu através dos tempos para nós termos de novo um entendimento, começar, né, ter mais um conhecimento da vontade de Deus. Interessante isso. É bom que a gente grave essas coisas.
Agora, nós vamos ver a história da hermenêutica e a igreja cristã. Nós temos 3 tipos de escolas que começaram a trabalhar, a ensinar a hermenêutica. Isso começou num período chamado patrístico, aonde se fez conhecido os pais da igreja. Então, nesse período, surgiram 3 tipos de escolas para essa ciência hermenêutica. Junto com ela, então, veio a exegese e veio também a homilética. Essas 3 escolas, a primeira delas é a escola de Alexandria. A escola de Alexandria. A segunda escola é a escola de Antioquia. E a terceira escola, a escola ocidental. Então vamos começar pela escola de Alexandria. Começo do século III, ou do terceiro século depois de Cristo, a sua influência veio pela escola catequética de Alexandria, no Egito. Esse é o principal centro cultural e religioso do Egito, Clemente e seu discípulo Orígenes consideravam a Bíblia como sendo inspirada, Tempo dos patriarcas da igreja, patriarcas do Antigo Testamento não, Isso aqui já foi depois de Jesus. Então, ensinando que somente a interpretação alegórica contribuía para o conhecimento real dela, Então, esse Orígenes, esse Clemente e Orígenes, Orígenes era discípulo de Clemente, era um aprendiz dele. Eles estavam ensinando que somente a interpretação da palavra iria contribuir para o conhecimento real dessa palavra. Com o sentido elementar da fé. Eles usavam muito a fé. Sendo que o sentido alegórico conduz ao real conhecimento. Então, eles pegavam o sentido de alegorias, para chegar a um real conhecimento da verdade, ou daquilo que o texto estava falando. Então, essa foi a contribuição dessa primeira escola, a escola de Alexandria, aonde Clemente e seu discípulo Orígenes, ele estiveram ativos. Agora nós vamos para a escola de Antioquia, supostamente fundada por Doroteu e Lúcio, no final do século III, após os outros 2. E tinha lá um tal de Farrar, que considerava Deodoro o fundador desta escola. Seria outro pai da igreja. Todos esses aí são chamados pais da igreja. Deodoro tratou sobre princípios de interpretação bíblica. Ele se dedicou a esse princípio de interpretar a Bíblia. Seu maior feito foi a formação de 2 discípulos, que se chamava Teodoro e João Crisóstomo. Então, esse Teodoro e João Crisóstomo eram discípulos de Diodoro. E Teodoro
né, discípulo de Deodoro, né? Teodoro era discípulo de Deodoro, juntamente com João Crisóstomo. É considerado o exageta. Ele era uma pessoa, tá, que realmente estudava muito, e ele tinha uma eloquência muito grande de pregação, tá? E aí ele foi chamado o exageta. Crisóstomo foi chamado como boca de ouro por sua eloquência. Crisóstomo já era mais eloquente, ele pregava, chamava a atenção das pessoas quando ele pregava, né? Através destes dois, desenvolvesse então uma genuína exegese científica no sentido original da Bíblia. Agora, a escola ocidental. Essa escola, ela se desenvolveu num misto das duas escolas anteriores. Era um misto das duas escolas. Juntou a primeira, né, de Alexandria com Antioquia, e os dois ensinamentos, os dois princípios delas se juntaram e formaram a escola chamada Escola Ocidental. Essa escola se desenvolveu um misto da escola de Alexandria e Antioquia. Além disso, dois fatos importantes delas: a autoridade da tradição e a outra da igreja na interpretação da Bíblia. Esse tipo de exegese foi representado por 4 grandes mestres da igreja, os pais da igreja, todos os pais da igreja, tá certo? Esses nomes que eu estou falando aqui. Então, primeiro deles, Hilário, o outro, Ambrósio, o outro, Jerônimo e o outro, Agostinho. Então foram 4. Primeiro, Hilário, segundo, Ambrósio, terceiro, Jerônimo e o quarto, Agostinho. Principalmente os dois últimos, Jerônimo e Agostinho, né, que se destacaram mais dentro dessa escola ocidental. Jerônimo é lembrado por traduzir a versão Vulgata da Bíblia. Seu trabalho consiste no grande número de notas linguísticas, históricas e arqueológicas pelo fato de conhecer as línguas originais da Bíblia. Então, Jerônimo, ele era um grande estudioso da Bíblia, tá? Era letrado mesmo, e ele falava outras línguas idiomáticas. Já Agostinho, pelo fato de não conhecer línguas diferentes, né, línguas originais da Bíblia, não pôde ser considerado como exegeta, mas é considerado como grande sistematizador da doutrina cristã, tá? Agostinho, ele fez o estudo sistemático da doutrina cristã bíblica. Então, ele levantou as doutrinas bíblicas que até hoje, né, as igrejas evangélicas e a Igreja Católica também segue algumas orientações dessas doutrinas bíblicas que foi levantada, consideradas por Agostinho. Então, vou terminar essa aula falando uma frase de Agostinho para vocês. Agostinho fala o seguinte: o intérprete deve estar preparado para a sua tarefa. Vou repetir. O intérprete, aquele que interpreta, deve estar preparado para a sua tarefa, tanto a filosófica, a crítica e histórica, e, acima de tudo, ter amor ao autor. Esse amor ao autor principal, ao autor
divino ao Senhor Deus. Então essa é uma frase de Agostinho, eu vou ler ela na íntegra agora. O intérprete deve estar preparado para a sua tarefa, tanto a filosófica, a crítica, a histórica e, acima de tudo, ter amor ao autor. Agostinho escreveu. Tá bom, meus queridos? É assim nós terminamos. Depois nós vamos dar a sequência, né, nas montagens dos sermões, e aí nós vamos partir para os tipos de sermões e tudo mais. Mas por enquanto é isso. Esse vídeo foi um pouco longo, mas se fez necessário para que possamos entender essa logística aqui da hermenêutica, da exegese, tá bom? De tudo isso para a gente poder ir para a próxima etapa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.